Fala galera do quinto ano, estamos de volta para a parte 2 do nosso vídeo, da nossa videoaula do capítulo 3. Nessa videoaula nós vamos encerrar o nosso capítulo, nós vamos ver mais algumas informações e encerrar para a gente finalizar esse capítulo já partir já para o capítulo 4, beleza? Então vamos lá. Na última aula a gente falou um pouco sobre densidade demográfica, entendemos o que é o censo demográfico, a gente entendeu que é uma pesquisa que acontece de 10 em 10 anos, acompanha sempre o mouse, tá? É uma pesquisa que acontece de 10 em 10 anos, a gente entendeu o que é uma pirâmide etária, a gente analisou e viu que os integrantes da família estão diminuindo e a quantidade de idosos está aumentando, apesar da população brasileira estar em crescimento, está sempre em crescimento, né? Como a gente analisa aqui, até 2020 só cresceu, a quantidade de pessoas dentro das famílias aumentou. Desculpa, diminuiu. E a quantidade de famílias que aumentou, ok? Se você ficar na dúvida desse conteúdo, não precisa nem ver o vídeo todo, é só voltar aquele vídeo anterior, a parte 1, e ver o finalzinho, ok? Beleza? Então vamos lá. Você vai fazer o que agora? Você vai pegar o seu material, que às vezes você pode estar deitadão aí e vou assistir a aula de qualquer jeito. Não, pega o seu material, porque vão ter trechos que eu vou pedir para você grifar. Pega o seu caderno, porque vai ter uma parte que eu vou pedir para você anotar. Tá? Então já pega o seu caderno, seu lápis, sua caneta. Se você tiver cuidado, pode até escrever de caneta, não tem problema. Como sempre a gente faz dentro da sala. Então vamos lá, vamos continuar a nossa segunda parte. Nossa segunda parte aqui, vamos fazer algumas análises, né? E conhecer mais algumas coisas, mais alguns pontos importantes do nosso censo demográfico. O censo demográfico, gente, que a gente viu ali que são perguntas, tem uma pergunta que é relacionado à cor ou à raça da pessoa. Por exemplo, o que você se considera? Você se considera branco? Você se considera pardo? Você se considera amarelo? Indígena? Aí são essas opções. Uma das perguntas é o que a pessoa se declara, o que ela acha que ela é. Se ela acha que ela é negra, se ela acha que ela é parda. Parda é geralmente, quando a gente fala pardo, é a pessoa que é um pouco da mistura, né? De negro com brancos. Ok? Se a pessoa é amarela, já está relacionado, por exemplo, a se ela é asiática, por exemplo. Pessoas que vivem na Ásia considerados amarelos, por exemplo, ok? Aí nessa pergunta do censo demográfico, que ela vai perguntar a cor que ela se acha, ela tem 5 opções. No livro de vocês, na página 127, fala 5 opções. Se ela é indígena, acompanha esse mouse aqui, ó, mas começa aqui no cantinho, ó. Indígena, parda, amarela, preta ou branca. Ela vai dizer o que ela acha. E isso é uma opinião dela. Olha aqui, ó. Essa informação é autodeclarada, ou seja, cada pessoa responde de acordo com a forma como ela mesma se vê. Então, isso é um direito teu de dizer. Apesar de hoje tem através dos concursos públicos, né, a pessoa faz uma prova para tentar ocupar algum cargo público, seja ela até de professor, seja ela de policial, bombeiro. Ali você também se autodeclara, mas alguns órgãos do governo estão criando um conselho que vai analisar, vai olhar para você e vai dizer, realmente você é negro, realmente você é branco. Mas até o momento, se te perguntarem, ninguém pode definir a sua cor. Você se autodeclara. É claro que como alunos do quinto ano, isso quem vai falar isso para você são os seus pais. Olha, seu pai vai falar, olha, você tem descendentes de negros na sua família, então você poderia ser considerado pardo, né? Isso vai variar. E o importante desse pedaço aqui é a gente entender
que essa variação muda. Como eu falei que o censo demográfico acontece de 10 em 10 anos, a gente tem aqui um gráfico. Gente, no 5º ano em diante, vocês precisam muito analisar e interpretar os gráficos. Deixa eu só diminuir minha imagem para não atrapalhar. Deixa eu deixar ela pequenininha para não atrapalhar na hora que a gente for ler. Voltando. 5º ano em diante, vocês analisam muitos gráficos, então tem que ver com paciência, com calma. Presta atenção, ó. Esse gráfico aqui. Brasil, cor e raça, 2000 e 2010, ou seja, foram 2 censos demográficos, o de 2000 e 2010. No censo demográfico de 2000, a quantidade de pessoas que se autodeclararam brancas foi de 53%, e que se autodeclararam brancas em 2010 foi 47%. Então, a gente conclui o quê? Que diminuiu a quantidade de pessoas brancas, ou se autodeclararam pardas, por exemplo. Pensaram assim, não sou branco, sou pardo, eu descobri que eu tenho descendentes, meus tios são todos negros, vai variar. A quantidade de pessoas declaradas pretas. Engraçado que no censo demográfico eles usam essa palavra, né? A palavra preta mesmo, para identificar a cor. E ela foi de 6% para 7%, aumentou um pouquinho mais que 1%, vamos dizer, né? E a quantidade de pessoas pardas aumentou também. A quantidade de pessoas amarelas aumentou um pouquinho. Isso a gente vai fazendo o quê? Vai analisando e entendendo como está a população brasileira. De forma geral, o censo demográfico é para isso. De acordo, por exemplo, que o governo tem para acesso aos concursos públicos, tem, por exemplo, as cotas raciais. Né? As cotas raciais, o que é isso? É um direito da pessoa negra conseguir ter uma vaga reservada para ela entrar na universidade. E por quê? O assunto de cotas raciais é um outro tipo de assunto, né? Mas é uma forma que o governo tem para os mais de 300 anos de escravidão que aconteceram no Brasil, né? Desde a época de 1500, do descobrimento do Brasil, todo esse período, né, até 1888, para poder acabar com a escravidão. Acho que eu falei certo, né? Mas esse assunto não é o foco da nossa aula. O foco da nossa aula aqui é entender, interpretar gráficos, né? O que a gente está vendo nesse gráfico aqui? Que a população de brancos diminuiu de 2000 para 2010. A população de negros aumentou. A população de pardos aumentou. A população de indígenas continuou a mesma. Isso é interessante, né? Porque a população de indígenas que são bem mais exclusivos, reservados até determinada área, ela se manteve, né? Quem é indígena vai sempre se declarar indígena. Quem não é indígena pode ser que descobri que tenho descendentes indígenas. Não vai se declarar indígena. Quando a gente fala indígena, é a pessoa que realmente, de fato, vive dessa forma, ok? Mas o mais interessante é ver as pessoas que não se declararam. Em 2000, tinha 0,7 pessoas que falaram, olha, eu não sei o que eu sou. Não sei se eu sou branco, não sei se eu sou negro, não sei se eu sou pardo, amarelo, indígena. E chegou em 2010, todo mundo conseguiu se autodeclarar. Ninguém falou, olha, eu não sei o que eu sou. Em 2010 não aconteceu isso. Em 2010 eles foram e definiram o que cada um é. Agora, em 2020, vai ter o outro censo demográfico, né? Claro que, acho que com toda essa pandemia que está acontecendo, atrapalhou essas entrevistas, né? Passar de casa em casa para fazer as perguntas para a população. Só um detalhe, não é em 100% da população brasileira, não. Eles vão ir o máximo que conseguirem e fazer uma estimativa, um cálculo, ok?
Aqui nessa página 127, analisando esse gráfico, vocês vão responder essa página, beleza? No final da videoaula eu vou explicar tudo o que vocês têm que fazer, beleza? Não esqueçam, gente, sempre que você analisar o gráfico, interprete, por exemplo, o título, interprete a legenda. A legenda é muito importante para a gente analisar os gráficos. A gente vai ver muito isso em ciências também, muitos gráficos em ciências. E a gente precisa interpretar de forma correta, beleza? Continuando a nossa aula. Distribuição da população brasileira. Em geografia, na matéria de geografia, a gente já viu muito isso sobre a distribuição da população brasileira. A gente viu que a ocupação do território brasileiro se dá muito aqui, ó, nessa região litorânea, na parte litoral do Brasil. E isso é devido a, basicamente, três fatores. Vocês vão pegar o seu caderno agora que eu vou explicar cada fator, ok? Vocês vão anotar, eu vou colocar ali no slide e a gente vai ver. A ocupação do território brasileiro, aqui está uma foto de 2014, teve até o início de um capítulo nosso que a gente viu uma foto também, mas a gente tem, por exemplo, a gente tem várias fotos. Olha essa daqui, por exemplo, ó, em relação usando as luzes. É muito maior aqui na região litorânea. Se a gente olhar esse outro mapa aqui, ó, essa região aqui também bem mais intensa, bem mais forte a cor com habitantes. Isso acontece por quê? Basicamente três fatores. Primeiro eu vou explicar e depois eu vou mostrar para vocês pausarem o vídeo, tá? O primeiro fator que acontece é... Cadê? Onde está o livro? Aqui. O primeiro fator, o próprio livro já explica, que é um fator histórico. Olha aqui, ó. Fator histórico. Isso pode ser explicado pelo processo de colonização do país. Durante esse processo, a ocupação do território brasileiro se iniciou pelo litoral. Então, um dos fatores para a distribuição da população brasileira hoje estar assim, dessa forma, é o fator histórico, que desde 1500, lá quando chegaram os portugueses no Brasil, eles chegaram pelo litoral e foram se expandindo para dentro do Brasil os seus territórios. Vocês viram isso lá no quarto ano, em Geografia, História, vocês viram ali as capitanias hereditárias, né? Vocês foram entendendo como foi a divisão do Brasil, e isso foi devido à população estar distribuindo dessa forma, devido ao fator histórico, beleza? Aí eu vou colocar a imagem do slide para vocês verem. No final da explicação, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e copiem isso aqui, tá? Mas tem um outro fator aqui, que é o fator natural. Fator natural. Vamos olhar de novo o nosso livro, fator natural. O que é isso? Longe da região litorânea, aqui mais para dentro do Brasil, o clima é mais seco, tem menos chuvas, a gente tem muitos terrenos irregulares, muitos relevos, né? Muitas montanhas. Aqui na própria Amazônia, própria floresta amazônica, que é uma região que foi preservada, também tem uma floresta muito densa. Então, esses fatores naturais é devido justamente isso. Olha como é que eu coloquei, ó. Regiões longe do litoral possuem um clima mais seco, com florestas mais densas e relevos irregulares. Então, um outro fator que influencia na distribuição da população brasileira são os fatores naturais. E, por último, temos o fator econômico. O fator econômico está relacionado ao fator histórico, porque devido à ocupação inicial, as pessoas foram se aglomerando, foram se instalando na região litorânea. Consequentemente, essas regiões
geraram mais emprego no decorrer dos anos, as pessoas precisavam ficar próximas do emprego, só tinha emprego ali, foi acumulando, acumulando. À medida que o tempo foi passando, aí começaram a se instalar fábricas mais para dentro do Brasil, aí as pessoas foram chegando até esses locais, mas basicamente o que influencia na distribuição da população brasileira é um fator econômico. Por quê? Porque nessas regiões iniciais eu vou ter mais emprego, nessas regiões aqui eu vou ter mais acesso a produtos de forma geral, eu vou ter mais acesso a serviços. Eu dou um exemplo daqui de Guaçuí e lá no Rio de Janeiro. Quando eu morava lá no Rio de Janeiro, eu tinha acesso a tudo, todas as opções de, por exemplo, para consertar computador, para comprar peça de computador, por exemplo. Lá eu tinha infinitas opções. Eu podia ir em vários locais. Aqui em Guaçuí eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Dificuldade no local, uma assistência técnica para alguma coisa mais específica. Até tem, eu não estou falando que não tem. Guaçuí, claro que tem. Mas a variedade lá é maior. Ok? Então, nós temos 3 fatores que influenciam na distribuição da população brasileira. Quais são eles? Eu vou colocar aqui. Fatores históricos, fatores naturais e fatores econômicos. Fator histórico está no livro, mas esses fatores naturais e econômicos não vêm abordando no livro. Então, o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo agora, vai pegar o seu caderno e vai escrever isso no seu caderno. Tá? Você coloca assim, ó, 5º ano, geografia, o capítulo, o título do capítulo e coloca isso, fatores que influenciam na distribuição da população brasileira. São esses fatores, ok? Beleza? Ok? Pausou o vídeo lá, bonitinho. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui, mais uma outra página que vocês vão responder. E aqui ele fala das cidades mais populosas do Brasil. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra parte do site do IBGE bem interessante. Se você colocar no Google IBGE Cidades, vai vir para esse primeiro link aqui. Ó. Se você entrar em IBGE Cidades, aqui você coloca aqui, ó, comece a usar. Comece a usar, se você for dividido por estados e municípios. No Brasil, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, e temos quantos municípios? Aqui, se eu clicar em municípios, ó, no cantinho, 5.570 municípios atualmente, 5.570. Vamos dar uma analisada, por exemplo, no município de Guaçuí. Se eu achar aqui Guaçuí, Espírito Santo, vamos ver aqui algumas informações no município de Guaçuí. No livro de vocês, na página 129, ele mostra os municípios mais populosos, que são em São Paulo. Mas vamos ver o município de Guaçuí, o nosso município. No país de 5.570 municípios, Guaçuí, olha a posição de Guaçuí em relação à população. 1.141. Não está longe não, Paulo. A gente fala que Guaçuí é um município pequeno. Ah, Guaçuí é pequeno. Beleza, pequeno. Mas olha quantos para trás ainda tem que são menores que Guaçuí. Né? A estimativa da população de Guaçuí em 2019 foi de 30.867 pessoas. No último censo demográfico, que é o que a gente está estudando, foi de 2010, a estimativa era de 27.851 pessoas. Né? A densidade demográfica de Guaçuí, que a gente estudou no capítulo anterior, o que é a densidade demográfica? É o número de pessoas dividido pela área. Então aqui, no estado do Espírito Santo, Guaçuí está aqui pequenininho. Qual é a densidade demográfica de Guaçuí? 59,47 pessoas, tá? Arredondando, a gente coloca 59 pessoas, tá? Aqui ficou abaixo do 50, tá? 47, então arredonda para baixo. 59 habitantes por quilômetro quadrado.
Aí você fala, pô, tio, é muita gente. Pera aí, vamos dar uma analisada em outro município, outro estado, por exemplo. A gente tem aqui, eu vou analisar aqui o que o próprio livro mostrou pra gente. O livro está indo em São Paulo. Vou fazer tudo de novo, ó. Vou colocar municípios. No livro de vocês, ele fala aqui, ó, de algumas cidades, de alguns municípios. Tem Guarulhos lá em São Paulo. Vamos pesquisar Guarulhos. Guarulhos. Vamos ver Guarulhos. Guarulhos, a densidade demográfica de Guaçuí, 59. Vamos ver Guarulhos. Cadê Guarulhos? Não tem a densidade demográfica. Gente, olha isso aqui. Densidade demográfica de Guarulhos. Guaçuí, 59. Olha o de Guarulhos. 3.834 habitantes por quilômetro quadrado. Vê se lá não é apertado. Se você achava que era 59 já era muito, imagina lá. Gente, é o município mais populoso do Brasil. Olha que no país, ó, no ranking, a gente tem, não, na verdade o município mais populoso ali é a Grande São Paulo. Ele está em 13º. No estado, ele é o segundo. Guarulhos é muita gente. Em comparação agora ao estado, se eu analisar, por exemplo, o próprio estado, quer ver, ó? Se eu colocar aqui estado, achar aqui Espírito Santo, nesse aqui eu voltar e colocar o estado de São Paulo, vamos achar, São Paulo, vamos ver, de forma geral, Guaçuí, povo capixaba, população, 4 milhões, show, densidade demográfica do estado do Espírito Santo, 76 habitantes por quilômetro quadrado. Agora vamos comparar com São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. Ó, população de São Paulo, 45 milhões. Aqui é 4 milhões, aqui é 45, só isso. Densidade demográfica, 166 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso que é importante esse conteúdo que a gente estudou no capítulo anterior, para poder entender justamente esses dados. Ó. Site do IBGE, vou para o Espírito Santo. No site do IBGE, eu consigo ver a pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? Agora a gente sabe o que é isso. A gente sabe que a pirâmide etária vai estar relacionada à idade e o sexo da pessoa, se é homem ou mulher. Ó, então essa é a pirâmide etária do estado do Espírito Santo. Então a gente tem mais esse site para a gente conhecer. Ok? Isso a gente pode falar do conteúdo da página 123. Entender. Gente, a internet está aí, não é só para a gente ficar jogando, não é só para ficar vendo videozinho bobinho, não. A gente tem que pesquisar, tem que estudar também, né? Olha agora, vou mostrar para vocês um dos problemas. No livro de vocês, ó, na página 130, ele fala isso aqui, eu vou ler para vocês, ó. Também se sabe que a maior parte da população vive nos municípios que estão no litoral do país. É o que a gente viu ali, né? A gente viu os 3 fatores. Ao todo, essa parcela de habitantes reúne mais ou menos 27% da população total, com base no censo de 2010. É pela grande quantidade de brasileiros que vivem no litoral que a Mata Atlântica conserva apenas 8,5% de suas florestas. Isso é um pouco triste. A gente tem aqui, ó, a área, mais uma coisa que a gente precisa analisar, outro tipo de gráfico, ó. A área preservada da Mata Atlântica está em azul, 8% de preservação, 8,5%. E a área preservada da Mata Atlântica, e a área desmatada da Mata Atlântica, 91%. A gente estudou a Mata Atlântica no ano passado. A gente viu que a Mata Atlântica é um dos 6 biomas, né? Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal,
e Pampa, junto com a Mata Atlântica. Lembra no passado, a gente fez até aquela disputa no quarto ano? Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. A gente falamos muito disso ano passado. E a gente viu que a Mata Atlântica ocupa toda a região litorânea do nosso Brasil, toda a região. E essa região, devido àqueles fatores históricos, econômicos e naturais, essa região foi muito ocupada. E, consequentemente, o bioma Mata Atlântica foi muito afetado. Hoje, a gente pode usar essa imagem aqui, ó. Em 1500, acompanhe sempre o mouse, em 1500 tinha 150 milhões de hectares, 100% da mata nativa do bioma Mata Atlântica, ó. Toda essa região aqui litorânea. Em 2014, só temos apenas agora 19 milhões de hectares. Dos 100 milhões, só restaram 12%, dos 100%, só restaram 12%, né? Então, devido a essa ocupação nessa região, a Mata Atlântica foi muito afetada, ok? Gente, a gente encerra o nosso conteúdo do capítulo 3. Só vamos revisar o que a gente viu até aqui nessa videoaula. Vamos lá. Inicialmente, a gente chegou e vimos mais uma etapa do censo demográfico, que é a análise das cores das pessoas do Brasil. E isso é uma autodeclaração. Se você não grifou, grifa essa palavra aqui, ó, autodeclarada. Não é ninguém que vai definir sua cor. A cor é a própria pessoa que vai definir, tá? O que ela se considera. E são 5 opções. Aí a gente fez uma comparação do censo demográfico de 2000 e 10 anos depois, foi 2010. Beleza? Logo em seguida, a gente entendeu sobre a distribuição da população brasileira e vimos que a distribuição da população brasileira aconteceu e acontece devido a 3 fatores: fatores históricos, naturais e econômicos, que isso vem acumulando durante anos e hoje o principal fator é o fator econômico. Sempre lá vai ter mais pessoas, por quê? Porque lá tem mais fábricas, lá tem mais geração de empregos, ok? Isso mostrou para a gente, através do IBGE, a gente consegue ver que lá realmente tem os municípios mais populosos, principalmente São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil. A gente consegue analisar aqui pelo IBGE. E essa distribuição da população afetou diretamente ao bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica que foi muito afetado devido a essa distribuição da população brasileira nessa região litorânea. Ok? Beleza? Foi tranquilo até aqui, né? O que vocês vão fazer agora? Eu vou deixar para vocês um videozinho falando sobre a distribuição geográfica do Brasil. É muita informação. Ele fala aqui, por exemplo, de densidade demográfica, ele vai falar bastante coisa. No final, ele fala desses fatores que a gente acabou de estudar. Videozinho de 5 minutos. Vocês assistam o vídeo, tá? Para acrescentar mais no conteúdo de vocês. Eu vou deixar o link para vocês. Vou deixar o link aqui diretamente do site do IBGE Cidades, para vocês darem uma olhada aqui no estado do Espírito Santo, poderem pesquisar outros locais que vocês queiram pesquisar. E vocês vão responder as páginas. Deixa eu voltar. Vocês vão responder as páginas 127, as páginas 129, as páginas 130 e 131, ok? Porque logo em seguida a gente vai encerrar no Para Relembrar. E agora, o que a gente conclui disso? Vamos ler o Para Relembrar? Que eu sou chato com esse Para Relembrar, porque ele é muito importante.
Vamos ler algumas informações que a gente viu em todo esse capítulo. As famílias têm diminuído no Brasil. É cada vez mais comum as famílias com 1 ou 2 filhos. As famílias têm diminuído, mas a população em geral tem aumentado. Ou seja, a quantidade de integrantes da família diminui, mas a quantidade de famílias aumenta, ok? No Brasil, havia mais de 190 milhões de habitantes em 2010. Agora, em 2020, aumentou mais ainda, está na casa dos 200 e poucos milhões, ok? IBGE. O IBGE, de 10 em 10 anos, faz a contagem da população brasileira. É o censo demográfico. No censo demográfico, são várias perguntas. Cor, raça, idade, integrantes da família, ok? Sexo, se é homem ou mulher, se trabalha ou não, o salário da pessoa, quanto recebe. Isso é o censo demográfico. Com o aumento da esperança de vida, ou no caso, expectativa de vida, que a gente viu na última aula, a tendência para os próximos anos é que a população idosa seja a mais numerosa. Então, isso vai aumentar a população de idosos graças ao aumento das tecnologias e da qualidade de vida. Vai ter que também aumentar os investimentos para essa faixa etária de população, né? Que vamos investir mais, por exemplo, na previdência social, que a gente viu na última aula. O que é? Se não esqueceu, assiste de novo. Por causa da história da ocupação e das atividades econômicas do Brasil, a população se concentra próximo ao litoral. Foi o que a gente acabou de ver nessa aula. Beleza? Gente, próxima aula eu vou vir corrigindo todo esse capítulo 3 para depois a gente já iniciar o nosso capítulo 4. Então, gente, um beijão para vocês. Qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp, pode escrever aqui no comentário aqui que eu vou responder. E respondo essas atividades. Não precisa me enviar a atividade, deixa ela aí no teu livro. Mas você tem que fazer, por quê? Porque na próxima aula a gente vai corrigir e você vai comparar, não adianta só copiar, ok? Se esforcem, tá? Se esforcem. Um beijão para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!